Tudo bom, pessoal? Mais uma dica de leitura aí que eu acho que vai ser bem interessante para você. Quero falar de um livro que trata da ira divina. Eu sei que a questão da ira divina assusta muitas pessoas, principalmente quando isso remete à punição, destruição do ser humano e assuntos relacionados. Mas tem um livro muito interessante que eu li há algum tempo que eu recomendo para leitura daqueles que querem compreender um pouco mais sobre a ira divina sem ter que ler um livro tão longo, tão extenso e assim com uma profundidade teológica muito alta, que às vezes utiliza uma linguagem e uma abordagem complexos demais para uma leitura para quem não está acostumado com livros tão densos sob o ponto de vista teológico. Esse livro aqui, A Ira de Deus no Mundo dos Homens, A Outra Face do Amor Divino, de Emilson dos Reis, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Esse livro tem 3 capítulos, basicamente, e ele não tem mais do que cento e poucas páginas, 110 páginas. É um livro bem acessível, ele tem 3 capítulos, é estruturado dessa maneira. O primeiro capítulo, então, ele trabalha com a ideia do que os autores bíblicos falam sobre a ira divina. Tem, inclusive, algumas questões sobre linguagem, também bíblica, porque para você entender um termo, você precisa também saber um pouco do que foi falado em termos originais, né, no idioma, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ou seja, no hebraico, no grego. É bem interessante, mas o autor não fica tanto tempo em cima disso. Ele faz uma abordagem bem didática e apropriada. Aliás, esse é um professor, o autor é um professor, doutor em teologia, Emilson dos Reis. Segundo capítulo, ele faz uma aplicação já, ele já expõe a realidade da ira divina na história e na escatologia. E aí apresenta os efeitos, as características da ira divina aplicada. Aí você vai conseguir entender o que realmente é ira divina. É realmente um mau humor de Deus ou é algo bem diferente que tem propósitos específicos, né? E finalmente o livro termina com um terceiro capítulo que focaliza a relação entre Cristo e a ira divina, que é um assunto bastante motivo de controvérsia, porque algumas pessoas acreditam que Jesus é, ignorou esse assunto da ira divina e que isso era um tema passado, explorado praticamente somente no Antigo Testamento. Mas você vai ver que Jesus falou muito sobre ira divina também. E o autor apresenta isso de uma maneira muito didática, tranquila, bem embasada, tem uma boa bibliografia que você percebe que foi utilizada. Então, recomendo fortemente A Ira de Deus no Mundo dos Homens, A Outra Face do Amor Divino, de autoria de Emilson dos Reis. E você vai deixar de ter medo da ira divina e vai compreender o propósito é, desse conceito para a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe muito. Em breve eu volto com mais dicas por aqui. Um abraço, que Deus te abençoe.